pessoal coloca muito assim, se está subindo é porque tem mais gente comprando do que gente vendendo. Eu não gosto dessa definição, porque para todo mundo que tá vendendo tem uma pessoa comprando. Então sempre o número de vendedores e o número de compradores é o mesmo. Quando você tem uma disponibilidade maior ou uma vontade maior de quem tá comprando pagar valores maiores, esse preço sobe. Mas é sempre um casamento de compradores e vendedores. Eu não tô sozinho, sabe? Tipo, aquela Sim, galera da sim. internet realmente existe, não é Uhum. só... E, bom, você usa o Twitter, Não é você... só Não é um um avatar avatar, de um macaco, de um. porque não ajuda, né? Tipo, não é Sim, um rosto normal, são avatares, sim. são nomes, são pseudônimos, é uma coisa que tem mais materialidade do que interações, assim. Eu acho que até por ser uma coisa mais de tecnologia, eu vejo muito a galera vindo essa comunidade de fórum, né? Que tem um Uhum. anonimato. O fórum, de uma forma geral, tem um anonimato, né? Sim, total. Desde do Reddit ou qualquer outra plataforma de fórum, até, tipo, na época da Baster, por exemplo, a galera Uhum. lá é tudo meio que anônima. E aí eu lembro até que a gente tem um grupo lá em Brasília, de um pessoal que era lá das antigas da Baster, que na época a PMEC fazia uns eventos, tipo, eu acho que foi do Itaú que eles fizeram. Eles organizavam, tipo assim, pro Itaú falar de mercado, falar da empresa e tal. E era um evento aberto ao público. Aí a galera juntou, tipo, quem é de Brasília e quem anima de ir. O pessoal foi, fez um grupo no WhatsApp. E aí a gente se conheceu, e aí até o Arthur, não sei se você conhece, o Arthur Ah, de nome eu não lembro. Eu Svidzinski. usava Baster, É? cara, 2017, 2018, assim, faz tempo. Um tempo. É. Mas era dessa época mesmo. Aí o pessoal se juntou, foi lá e se conheceu. E até hoje a gente tem um grupo lá no WhatsApp pra trocar ideia. Mas é legal ver o pessoal pessoalmente, Sim, né? puta, Tipo muda assim. tudo, dá uma materialidade, assim, não... E é engraçado porque, assim, eu acho que com a Baster deve ter acontecido isso, porque a Baster já tem um pensamento um pouco fora do normal. No mundo do Bitcoin acontece também porque, assim, a Sim. pessoa que encontrou esse caminho, provavelmente ela tenha pensamentos fora da curva, pensamentos não usuais para várias outras coisas, né? Sim, Então, sim, tipo, sim. tem muito... Sei lá, no Bitcoin você sabe que o pessoal fala muito em prova de trabalho e não confie e verifique. Sim, sim, E aí sim. tem muitas pessoas que se tornam malucas por causa disso. O pessoal que Uhum. não se torna maluco consegue usar isso como um bom filtro para encontrar várias outras coisas que podem fazer sentido que você não encontraria sozinho, sabe? Sim. É tipo terceirizar grande parte da pesquisa, assim. Eu tava até conversando com o Álvaro ontem sobre isso, que eu acho que tem muito de personalidade e de aptidão ao risco de uma forma geral. A gente pode até falar sobre isso, assim. Mas que eu vejo, assim, no Bitcoin, cara... o ser humano, de uma forma geral, tem uns estudos que mostram que as pessoas são menos tolerantes ao risco do que elas imaginam. A tolerância ao risco, ela segue quase uma distribuição normal de probabilidade. Então, a maioria das pessoas está ali num nível intermediário de risco, vamos dizer assim, é porque também tem várias formas de definir risco. Mas o Bitcoin, como ele é um ativo muito volátil, eu vejo que ele afasta um pouco as pessoas que nem têm o conhecimento sobre o que é. De fato, a pessoa nem chega a aprofundar e se interessar de fato se ela tem uma certa aversão a risco de uma forma geral, né? Com certeza. Então, normalmente é o cara que a galera do Bitcoin ou é a pessoa que já investia em ações, já entendia um pouco sobre isso, ou a galera mais... É porque o pessoal chega por vários caminhos, né? O pessoal mais das antigas talvez não seja esse caminho tradicional, mas hoje está se popularizando. Eu acho que o caminho tradicional o cara tem renda fixa, o cara já tem renda variável, ele quer mais risco, então pega aquela pontinha da curva normal que é o cara que está disposto a dar um passo a mais para entender. E o convite normalmente é a volatilidade, né? O cara ele quer entrar para ter um ganho grande, até o que eu acho um erro pessoalmente, apesar de ser Eu, acabar sendo uma eu acho que consequência, é né? inevitável, acho que é natureza humana. Tem um meme que o pessoal fala que é: eu vim pelo dinheiro, eu fiquei pela revolução. Uhum, Ou seja, uhum, 90% das pessoas realmente compra no topo. E sim. assim, ocorre um topo a cada 4 anos. As pessoas chegam quando tá Aham. na euforia e tá todo mundo comprando. E aí uma hora não entram novas pessoas e tem aquelas correções de 50, 60, Sim. 70%. E aí algumas pessoas vão embora, né? São cuspidas no mercado, outras resolvem estudar e entender mais, é aí que cria essa convicção. Eu acho até que é um negócio que é legal da gente falar. Já começou? Já estamos. É uma ótima Ou pergunta, não? não sei. Como é que tá? Já. Já foi? Cara, até eu acho legal, assim, de falar que eu acho que se o cara não tem um mindset muito adequado de construção de patrimônio, não tô nem falando de Bitcoin, se ele não tem isso muito claro na cabeça dele, é muito difícil ele conseguir sobreviver, né? Do mesmo jeito que na bolsa, se a pessoa não vê aquela alocação como uma alocação definitiva,
ele não sobrevive. Então, o que eu vejo que é muito comum? A pessoa chega lá e fala assim, cara, beleza, eu vou investir na bolsa. Esse ano tá bom para investir na bolsa? Né? Ou esse ano tá bom para investir em Bitcoin? Tá numa hora boa de entrar? Porque o cara já tá pensando em sair. Uhum. Ele, antes de entrar, já tá pensando quando que eu vou sair, porque ele vê aquilo ali como uma coisa provisória. E aí, uma virada de chave que foi para mim, que foi exatamente na época da Baster, eu conheci a Baster porque na época tinha uns livros de opções do Baster, e lá tinha o link do site, e dentro do site tinha a página de análise fundamentalista, e aí eu fui entender um pouco mais de análise fundamentalista, fui procurar os investidores que tinham essa abordagem, e falei, pô, já é a alocação final. Apesar de eu ter liquidez essa hora que eu quiser, eu tô comprando para construir patrimônio nesse ativo. Eu acho que é importante a pessoa que entra no Bitcoin também ter essa mentalidade de que não é uma coisa para você comprar e ficar 1 ano, comprar e ficar 2 anos, ou quando que é o próximo halving para eu aproveitar essa alta. Isso acaba sendo indiferente até, né? Cara, assim, eu acho que você vai ficar surpreso com o quanto de pessoas avatares do Twitter, com coisa de anime, coisa assim, vão vir falar com você depois dessa gravação. Porque é impressionante, assim, mas, por exemplo, eu tenho meu começo de estudos, assim, na Baster. Fora eu, tem muitas pessoas, sabe? Esse pensamento de fazer uma análise de fundamentos, um pensamento de... No fundo, no mercado de ações, o pessoal fala de preço não importa. No Bitcoin, a gente se comporta igualzinho, assim, certo cohorte, assim, que é vou comprar todo mês, fazer o DCA independentemente do preço, porque eu entendo os fundamentos, eu entendo a tese por trás e o que acontece de variação no curto prazo não me interessa porque eu não quero vender agora, eu quero vender lá no futuro, ou eu nem quero vender no caso do Bitcoin. Quando você for usar, quando você precisar usar, né? Exato, então assim, não sei, é engraçado, porque apesar de hoje em dia a grande maioria das pessoas que investem no Bitcoin foi aprofundando mais na toca, geralmente deixou de acreditar no mercado acionário, e tipo, isso não se aplica ao Baster, sabe? Todo mundo olha para trás com muito carinho pelo Baster, porque, sei lá, não é aquela coisa, sabe, um clickbait, uma coisa tipo, não, enriqueça rápido, compre aqui, venda aqui, eu te ensino como fazer um valuation, assim, que é o que a gente não gosta no próprio mercado do Bitcoin ou de cripto, sabe? Essa galera que é totalmente curto-prazista. Tipo, no fundo é o pessoal que encara o Bitcoin ou a bolsa como se fosse um tigrinho, é um bilhete de loteria. Porque pode ser, né, cara? Como os movimentos são aleatórios e são... tem vários estudos que mostram, assim, pelo menos na bolsa, né? Eu acredito que no Bitcoin também seja, porque quanto mais curto o intervalo de tempo, mais você tende a ter um comportamento aleatório. Então, você ficar tradando um comportamento aleatório é a mesma coisa que você ir na roleta. É exatamente a mesma coisa, né? Então, você tem que ter um horizonte quanto mais longo é o seu horizonte alocado, menor você tem menos aleatoriedade aparece e mais essa tendência de longo prazo começa a se construir. Então, no caso das ações, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que para períodos de até 3 anos, as ações se comportam de forma completamente aleatória. É uma distribuição aleatória de probabilidade de altas e baixas, só que aí você vai aumentando 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Quanto maior o horizonte, menos você tem esse ruído determinando qual que é o seu retorno. E qualquer ativo volátil ele vai ter esse comportamento, né? Você segue aquela conta, o Monkey Stocks? Sim, sim. Porque o que ele fez sim. Eu não sei se ele faz ainda, porque eu seguia na época que eu estudava mais ações, mas era maravilhoso. Ele sorteava 5 ações, eu acho, né? Todo dia. A carteira da semana é essa. Porque no fundo o que ele está fazendo? Ele está sorteando, então estatisticamente, em média, vai sair mais small caps do que large caps. Então vai ter uma rentabilidade maior e como você vai ficar uma semana e vai rodar, você não se importa com fundamentos de longo prazo. Então ele consegue, usando a aleatoriedade, ter um desempenho muito melhor que qualquer quase carteira tradicional, pura e simplesmente porque ele entende que a volatilidade das small caps é melhor. Sim. Eu acho maravilhoso isso e... Sim, tipo, no mundo do Bitcoin, no mundo da bolsa, o que eu sempre pensei que me levou para o longo prazo é que, cara, a gente não tem diferencial competitivo nenhum no curto prazo. Curto prazo é um jogo de soma zero que você está competindo com hedge fund, gente com analista quant, etc. Qual o diferencial competitivo que a gente tem num jogo de soma zero? Mas quando você olha para o longo prazo, você deixa de estar num jogo de soma zero, né? Você está num jogo que, beleza, é só os fundamentos se concretizarem que provavelmente mais pessoas vão ver o valor que você viu e, portanto, vão convergir nessa tese. Sim, com certeza. A gente começou falando, deixa eu dar um passo para trás. Tem muitas pessoas que vão te conhecer, tem algumas que não.
Quem beleza. é o Fábio? O que que você estudou? Qual foi sua trajetória antes de começar a investir? Cara, vou resumir aqui bastante. Eu comecei a me interessar por investimentos quando eu era bem novo, quando eu tinha 17 anos, foi 2008, eu sou de 91. Tava entrando na faculdade, ao mesmo tempo tava... Eu sempre gostei de matemática, uma abordagem mais... sempre fui bom, assim, em exatas, e sempre fui péssimo em humanas. E aí, meio que isso me direcionou para engenharia civil, assim, na época eu decidi engenharia civil. E eu moro em Brasília. E aí, assim, por curiosidade, né?